A relação entre a reforma e a mística em Lutero. O professor Cícero é daqui de Caicó, possui graduação em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado em filosofia pela Federal da Paraíba e doutorado pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e também pós-doutorado. Então, com prazer, professor Cícero, eu convido aqui. Boa noite a todos e todas. Ouvindo aqui a leitura do Zé Teixeira aí do meu currículo, né, do Lattes, eu fiquei pensando também um pouco na minha trajetória, que começou, na verdade, aqui em Caicó, né? Ele já comentou que eu sou daqui de Caicó. Na verdade, eu saí com 10 anos daqui e voltei agora para rever a cidade e na oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que esse ano, né, está sendo comemorado mundialmente, que é o papel de Lutero, da reforma luterana, em vários aspectos, né? Filosófico, político, teológico, quer dizer, o marco que foi Lutero dentro do que a gente chama de estudos das religiões, né? No caso mais específico voltado para o aspecto teológico ou de fundamentos das ideias religiosas também, mas principalmente como um pensador que colocou em questões, ou que questionou alguns pontos relevantes quando a gente pensa o que significa fé, salvação, cristianismo, e a própria história, né, constitutiva do cristianismo. As influências que Lutero tem e que teve, né, ao longo da sua formação, e no caso, todos sabemos aqui, Lutero foi monge agostiniano, né, quase durante 15 anos, se não falha a memória. Então, tem uma base muito consistente, tanto dentro do que poderia ser o catolicismo, né, que é a sua base, mas ao mesmo tempo quanto ruptura com a tradição apostólica, católica, romana, mas a partir disso, como é que a gente entende essa sua contribuição às histórias das ideias como um todo, né? Então foi pensando nisso que eu, com trabalho com mística, mas mística católica em particular, ou pelo menos a mística dentro de uma tradição mais voltada para o catolicismo, embora tenha também feito alguns trabalhos sobre as pontes entre a tradição cristã e oriental, no caso do Zen budismo, que é uma tradição que eu sempre sou um pouco tocado a pensar em alguns artigos, que é como é que é possível esse diálogo interreligioso do ponto de vista da fundamentação dessas ideias, né? Então, a que ponto o cristianismo está tão distante do budismo ou do protestantismo enquanto visão de mundo, né? Em suas especificidades, mas também em suas diferenças. Então, foi pensando nessa, quase uma provocação, como é que eu vou falar de Lutero se eu não trabalho com a teologia luterana, nem muito menos com especificamente a obra de Lutero, né? E decidi então pensar como é que Lutero, ou como é que a ideia de reforma, porque a gente ficou caracterizado como se a reforma protestante fosse assim um marco decisivo, né? Mas a minha ideia é que dentro desse contexto e desse período em que Lutero está inserido, a gente tem diversas reformas, né? E no caso aqui eu vou tratar do que se chama mística renana ou a mística alemã, que foi uma escola, né, que é uma escola, digamos, do ponto de vista teórico, bastante importante, porque você tem autores como Mestre Eckhart, Johann Tauler, Henrique Suso, enfim, grandes herdeiros aí de uma tradição que eu estou chamando de reformadora. Quer dizer, como é que dentro desses autores há uma reforma interna, né, capaz de propiciar uma espécie de vários questionamentos sobre a própria fé, mas sem sair da sua estrutura, no caso, católica, né? Então, há uma reforma protestante, sim, mas há uma reforma também dentro da tradição mesmo católica. Então, você vai pensar, por exemplo, Teresa d'Ávila, San Juan de la Cruz, que depois Josilene vai falar aqui, foram grandes reformadores, né? Foram grandes críticos internos da própria igreja, sem necessariamente romper
do ponto de vista mais radical, como foi Lutero, mas de dentro mesmo, questionando aspectos comuns à própria crítica de Lutero, né? Então, esses autores, na verdade, eles dialogam enquanto pensadores de um contexto. Eu quero trazer isso, né? Como é que, de um lado, tem Lutero, fundamentando uma crítica radical à Igreja Católica, né? E seu modo e sua estrutura, e do paralelo você tem autores como Teresa d'Ávila, San Juan de la Cruz, e esses autores específicos que eu vou falar aqui, da tradição dessa mística renana, né? Que Lutero vai ler, comentar e se aproximar efetivamente, né? Lutero tem a obra de, por exemplo, Tauler, que é o autor que eu vou me situar mais aqui. Uma das obras de Lutero é o comentário que Lutero faz aos sermões de Tauler, né? Então, ao lado dos sermões, Lutero fazia anotações, discutia com Tauler. Então, não é para desmerecer ou não pressupor que havia uma espécie de diálogo entre esses autores, né? Embora com visões e com consequências diferentes, mas esses pensadores, digamos assim, eles estavam dialogando num comum terreno aí, que é de pensar a estrutura da fé, né? Então, eu vou colocar para vocês isso, em que medida a reforma, a importância da reforma, mas ao mesmo tempo a possibilidade de pensar a reforma de Lutero junto com esses pensadores que estavam reformando com suas obras e com seus pensamentos o próprio espaço da Igreja Católica ou do cristianismo de uma maneira geral, certo? Bom, então antes de entrarmos na análise das relações entre a mística, né, e fé no pensamento de Lutero, é importante, ainda que de modo sucinto, né, fazer algumas ponderações sobre o recorte teórico, né, do que a gente chama de mística, né? Porque mística é uma coisa bastante vaga, né? Quando a gente fala de mística, parece englobar aí qualquer coisa que tenha uma experiência mediúnica. Tem gente que faz associação, enfim, não é muito bem esoterismo, né? Então você pode englobar, e tem mais essas decorrências, misticismo, né? Então, quando se traduz ainda mística com misticismo, então acho que é importante, para não misturar muita coisa, definir primeiro o que é que eu vou chamar de mística aqui, né? Que é especificamente uma tradição textual. Quer dizer, existe um corpus literário, escritos, nomeados de místico, esse corpus literário, e que tem características específicas. Esses autores estão se movendo, se estruturando dentro de uma tradição literária. Então, como é que a gente pode pensar mística associada a um modo de fazer, de escrever e de pensar a partir de características específicas e comuns, né? Então, eu vou ficar delimitando esse espaço inicial para poder chegar a essa ideia do contexto alemão, né? Porque esse contexto da mística renana, vocês vão ver, como no decorrer da minha exposição aqui, que ela segue uma espécie de, que eu estou chamando de tradição, né? São associados esses autores, eles seguem uns aos outros numa espécie de recuperação, de releitura, reinterpretação e incorporação desses elementos. Então, o que é que a gente está chamando especificamente no contexto alemão de mística, né? Isso é uma coisa. Outra é dizer, bom, eu não vou tratar da obra de Lutero como um todo, porque aqui a gente sabe que há essa discussão sobre o primeiro Lutero, ou o jovem Lutero, e um Lutero posterior, né? Que aí a gente não poderia também estar abarcando, como se Lutero não houvesse em Lutero uma espécie de mudança de perspectiva, que seria esse Lutero posterior. No meu caso aqui, eu vou me situar o marco nas obras iniciais de Lutero, porque é quando Lutero, de fato, dialoga com essa tradição. Então, eu vou tentar delimitar aqui essa conversa nossa em um tempo específico, em obras específicas e dentro de uma tradição específica, que é para não incorrer em algumas generalidades que eu não gostaria de cometer aqui, né? Então, Alain de Libérard, no seu livro A Mística Renana
de Alberto Magno e a mestre Eckhart. Esse livro não está traduzido, está pela edição Dussel, de 1994, né? Mas é um livro fundamental para quem busca essa tradição da mística alemã, entender que características são essas que eu estou querendo mostrar para vocês aqui. Então, ele observa que a expressão mística renana, ou o que posteriormente se chamou de mística alemã, passou a ser usada pelos historiadores alemães, principalmente no século XIX e início do século XX. No entanto, essa tem sua fonte justificativa na escolástica dominicana alemã, isto é, em uma verdadeira cultura filosófica que prezou pela liberdade de expressão e pela valorização de temas, lugares e doutrinas que apontavam para uma clara delimitação político-administrativa dentro da ordem dos dominicanos. Então, isso também é interessante pensar como é que esses autores, eles, por essa busca de liberdade de expressão, inclusive vocês vão ver falando e escrevendo em língua vulgar, né? Ou seja, assim como Lutero, eles também escreviam e proferiam os seus sermões em língua do povo, não no latim simplesmente, embora eles tenham uma obra em latim, que era a tradição, que era o comum. Esses autores preferiram chegar perto do povo, trazer a mensagem na língua vulgar, o alemão vulgar mais popular, digamos assim. Então isso é interessante, como é que eles ousaram dessa liberdade de expressão a ponto de muitos serem considerados como heréticos e terem suas obras proibidas ou queimadas, né? Mas eu quero focar aqui nessa ideia da liberdade que esses autores tinham, ou dessa necessidade de insistir na liberdade de pensamento dessa tradição dominicana que a tradição dessa mística renana assume, né? Um exemplo de liberdade seria os esforços de mestre Eckhart, que é o primeiro autor que eu estou trazendo aqui, que Lutero recuperará, né? Que escreveu, pregou seus sermões em língua vernácula, assim como insistiu em interpretar o texto bíblico à luz de uma hermenêutica que culminou na sua condenação pelo Papa João XXII, né? Em 1329, por heresia. Mestre Eckhart não foi condenado em vida, né? Se defendeu até o final da vida, morreu, mas a sua obra foi condenada, parte da sua obra, e por heresia, né? É a essa tradição. Você dá um toque. O tempo é um negócio importante. É a essa tradição, ou mais especificamente aos seus temas, que buscaremos aproximar alguns aspectos do pensamento de Lutero, né? Dizemos isso por termos claro, como bem observa Weine Reinhold, em O Conceito de Teologia em Lutero, de 1976, que nosso autor critica veementemente a mística de raiz pseudo-dionisiana, tida por ele como mais platônica do que cristã. Isso é interessante, porque Lutero, como é que você vai dizer que Lutero tem aspectos místicos se Lutero ataca a mística como sendo mais platônica do que cristã, né? Lutero tem uma posição crítica à tradição dionisiana, pseudo-dionisiana, porque Lutero achava que era mais contemplativa, né? Estava mais moldada pelos aspectos teóricos do neoplatonismo do que propriamente dos elementos cristãos, né? Mas vejamos então que pese essa crítica, né, que Lutero faz a essa tradição tida como neoplatônica, com a mesma veemência que ele critica a tradição neoplatônica, recupera autores como Johann Tauler, a quem comenta e publica em 1516 suas notas marginais a Tauler, quer dizer, trabalhou a obra de Tauler. E também interessante que ele vai se dedicar a uma obra, um livro anônimo, chamado Teologia Deutsche, ou a Teologia Alemã, que todo mundo sabe que essa obra hoje é totalmente neoplatônica. Quer dizer, ao mesmo tempo que Lutero está criticando a tradição neoplatônica, ele está lendo autores neoplatônicos e obras de caráter neoplatônico, né? Sem falar na obra de Bernard de Clairvaux, que ele também vai ter uma influência e comentar profundamente a obra de São Bernardo de Clairvaux. E nem vamos falar em Agostinho, né? Porque Agostinho, de fato, foi o seu solo maior, né? Santo Agostinho. Então, vocês vejam que há esse paradoxo, né? Ao mesmo tempo que Lutero critica esses autores místicos por serem muito contemplativos, ele está comentando, traduzindo e publicando esses autores de uma mesma
visão ou de uma mesma corrente aí teórica, né? Então não é por casualidade que Rudolf Otto afirma que a fé para Lutero é o centro da alma, como para os místicos era o fundo da alma, onde se cumpre a unificação. O teólogo protestante, professor da Universidade de Tübingen e propagador da teologia da esperança, Jürgen Moltmann, que é um dos grandes teóricos também que pensa a teologia da esperança, né? Ele, quando analisa a obra de Lutero, ele observa que a dogmática luterana desse período estava baseada em 5 pontos. O primeiro ponto é a vocação. O segundo seria a iluminação. O terceiro, a conversão. O quarto, união mística. E o quinto seria a revelação. Então, a própria dogmática luterana traz na sua base a união mística. Agora, é preciso entender que união mística aqui se entendia a habitação de Deus, Espírito Santo, no coração do homem. Então, essa seria a interpretação que essa dogmática luterana dava à ideia de experiência mística, o habitar de Deus no coração do homem. E é exatamente aí que eu vou pegar o gancho para mostrar como esses autores da tradição renana, né, vai tomar o habitar de Deus na alma como sendo o centro de todo esforço de salvação, né? Então eles estão afinados, tanto Lutero quanto esses autores, exatamente por essa ideia de nascimento de Deus na alma, como vai dizer Mestre Eckhart e Tauler, né? Então eles estão próximos nesse ponto. Otto insiste na permanência de uma vida emotiva luterana que permitiu o surgimento de uma corrente mística interna ao luteranismo, expressa em autores como Johann Arndt. Esse nome é bastante complicado porque só tem a primeira que é vogal, o resto é tudo consoante. E outros autores que escreveram, além de comentar, escreveram obras tidas inclusive por heréticas dentro da tradição luterana e que posteriormente influenciaram a corrente pietista de modo decisivo, né? Deste modo, há inegavelmente uma discussão já estabelecida, embora de modo não consensual, sobre a presença de uma mística em Lutero. Então, por mais que se diga, não, Lutero renegava a ideia de uma mística, mas a gente já encontra textos, se forem pesquisar, diversos autores estão pontuando, mas em que medida essa resistência de Lutero à mística não está baseada numa concepção talvez particular de mística, e se a gente pensar mais detalhadamente, há uma herança muito forte da mística em Lutero. Então, quando Lutero, eu passo para um ponto aqui que eu coloquei, nomeei de Lutero entre o raio e a cruz. Porque, para quem não sabe, Lutero entrou no convento quando ele voltava para a cidade natal dele e um raio caiu e matou um amigo que ia com ele, né? E ele pediu que a Santana, se não falha a memória, se ele escapasse daquilo, ele entraria no mosteiro. E 5 dias depois, Lutero decide entrar no mosteiro agustiniano. Então eu botei entre o raio e a cruz, porque tem esse aspecto interessante, né, de um evento que faz Lutero decidir-se por uma vida religiosa, né? Isso ocorreu em 17 de julho de 1505, 15 dias após o episódio da morte de um amigo por um raio, ao regressarem junto de Magdeburgo para Erfurt, que era a cidade de Lutero. Ele tinha 22 anos de idade, entrou para um convento agustiniano e permaneceu quase 15 anos. Isso é interessante, porque Lutero disse que se não tivesse saído dali, ele ia morrer, de tão fervoroso que ele era com a doutrina do convento, do mosteiro, né? Com as práticas do mosteiro. Mas interessante que Lutero entra no agustiniano, né? no mosteiro agustiniano. E eu penso essa ideia de duas vidas que se dão aí, separadas por séculos, né? Que se intercruzam por um conflito de angústias e decisões. Se para Agostinho, né, Santo Agostinho, a vida monástica sempre foi postergada por falta de fé ou razão que o conduzisse definitivamente ao seio do cristianismo, para Lutero, a entrada na vida monástica foi decisiva para os rumos que a história lhe reservava. Monge exemplar, severo consigo mesmo, Lutero não conseguia se desvencilhar de uma tormenta que o acompanhava, a de um Deus terrível. Isso é interessante porque Lutero entrou no convento e foi preciso ser afastado durante um certo tempo para ensinar filosofia. O seu superior disse, olha, vai relaxar um pouco, porque ele não compreendia ou não conseguia se livrar
da ideia de um Deus terrível, vigilante, né? Isso atormentava Lutero durante muito tempo, atormentou Lutero, né? Para acalmá-lo, foi necessário que Staupitz, que seu amigo e preceptor e superior, o enviasse na condição de professor de filosofia a Wittenberg, em 1508. Umas férias intelectuais para que Lutero relaxasse um pouco mais diante da sua angústia pessoal, né? Então, com isso, queremos destacar que o que inquietava Lutero, pese toda a crise moral que passava a igreja, era o pessoal problema da salvação. Então, mais do que se a igreja... Lutero vai para Roma e fica decepcionado com a Roma que vê. Quem não iria a Roma e não se decepcionaria se tivesse uma fé fervorosa como Lutero diante do que ocorria em Roma? Então, tudo bem que Lutero tivesse um problema moral, político e eclesiástico que lhe incomodava. Mas o que eu estou querendo pensar aqui é que o que incomodava muito mais Lutero era si mesmo. Lutero tinha uma crise de conversão consigo mesmo. Isso é que era o tormento de Lutero. Que era o problema da salvação. Como se salvar? Como encontrar o caminho que levaria a Cristo? Mais uma vez, se Agostinho de Hipona encontrou na tradição neoplatônica a síntese, né? Platonismo e aristotelismo, a chave para a sua conversão, Lutero se debatia precisamente de um evangelho convertido em teologia e uma experiência de Deus hierarquizada e marcada por obras e indulgências, que o grande impulso para Lutero escrever as suas teses foram exatamente a questão das indulgências, né? Tudo bem, isso eram fatos concretos, né? Que ao contrário de tranquilizá-lo, o inquietava constantemente. Mais do que as indulgências, era a perda da teologia, a perda da experiência da fé. É esse aspecto de reformador da vida interior o que nos interessa aqui sublinhar. Ele mesmo disse numa obra chamada... eu não sei como é que está traduzido aqui no português... A perfeita liberdade do cristão. Acho que deve estar assim, a perfeita liberdade do cristão ou cristã. Ele coloca lá, que cada um se mantenha firmemente em sua própria consciência. Esse é o desafio. E essa ideia de consciência vai ser fundamental para a modernidade, né? A ideia de subjetividade e de valor interior. Muitos dirão que Lutero é um decisivo ponto na modernidade, exatamente porque Lutero vai trazer essa ideia de consciência. O que vale é a consciência individual. Não é a questão das obras, né? É a fé ou a obra? Então, como é que se dá essa relação da salvação? E o caminho que conduz à firmeza de consciência, qual é esse caminho? Seria, sem sombra de dúvida, o caminho da humildade, conforme a tese 20. Humildade que encontra na imagem de Cristo sua forma mais própria de participação na natureza divina. Somente mediante entrega incondicional a Cristo, que venceu na cruz, a cruz, pode haver esperança. Na tese 93, Lutero escreve: abençoados, porém, sejam todos os pregadores que dizem à Igreja de Cristo, cruz, cruz, sem que haja cruz. Depois eu vou trazer isso de volta. Cruz, cruz, sem que haja cruz. A teologia da cruz, termo cunhado por Lutero em 1518, por ocasião do capítulo trienal da Ordem Agostiniana, do qual participou e defendeu tese sobre o pecado e a graça, é algo que, na opinião de alguns estudiosos do pensamento de Lutero, permaneceu como um eixo central em toda a vida do reformador. É em função dela que Lutero atacará a teologia especulativa, ou da glória em seus intentos de salvação e conhecimento de Deus. A velha querela dos universais, nominalismo, realismo, fé, obras. Isso aqui é o problema para Lutero. Na tese, contrariando uma teologia da glória, fundamentada no poder da razão e na possibilidade de salvação mediante as obras, Lutero a loucura da cruz, como caminho revelado de sabedoria devastadora e escandalosa para os que estão perdidos, como diz Paulo em Coríntios 1. Por essa razão, de forma radical, Lutero declara ignorantes os que professam uma teologia baseada na salvação pelo mundo exterior, como lemos na liberdade do cristão. Eu vou voltar aqui adiante, né, com o tempo aqui. Não há tanta separação entre fé e obras em Lutero, né? Mas ele ataca veementemente a base de que o mundo exterior seja o caminho de salvação do homem, né? Na
verdade, é o caminho interior mais do que o exterior, mas não há contradição, mas há uma precedência da fé sobre as obras, a ponto dele dizer que quem faz caridade sem humildade, a caridade vai para aquele que não fez caridade, mas tem humildade. Então, é interessante pensar isso em Lutero, né? Na Liberdade do Cristão ele diz: desse modo evidencia-se que nenhuma coisa exterior, seja qual for o seu nome, pode torná-lo devoto ou livre. Há um grande debate sobre as relações entre a teologia da cruz e a mística. Walter von Luvernick, esse texto A Teologia da Cruz, está traduzido pela uma editora, se não falo a memória, também da Est Sínodo, não sei se é da Est precisamente, mas aqui no Brasil eles traduziram esse texto, né? Resume em 3 grupos os autores e suas opiniões. De um lado você tem Karl Barth, o grande teólogo, né? E Brunner, que discorda veementemente da possibilidade de uma aproximação entre a fé e Lutero e a mística, né? Outro, como Rudolf Otto, né, esse que eu citei, defende o contrário, exatamente uma aproximação radical entre a mística. Por que é que eu estou falando isso? Para que vocês percebam que isso não é uma coisa pacífica, né? Dizer que a mística e Lutero, que eu estou insistindo aqui de que há, num certo aspecto, né? Embora se possa questionar diversos pontos elencados contra a ideia de que Lutero haja uma mística, tais como a sua afirmação de que a mesma trata essencialmente de uma concepção de Deus ser, ou que a união é indistinção entre a alma e Deus, não nos interessa adentrar nessas querelas históricas, porque parece que há uma ideia de que a mística, o homem se funde com Deus e se perde em Deus, e talvez isso fosse a crítica que Lutero faria, né? Ou que a concepção do Deus da mística é o Deus ser, que a gente sabe que não é ser, embora não contradiga a ideia de ser, mas se a gente pensar Mestre Eckhart e essa tradição alemã, não há fundamento nenhum, Deus não é ser. Deus me livre de Deus, Mestre Eckhart vai dizer, porque enquanto houver um modo, enquanto houver um ser, não é Deus, não há união, né? Mas não é união com confusão, é união enquanto abertura e experiência. É isso que deve ser pontuado, que eu acho que permanece em Lutero e que não está nessa crítica que se faz de que Lutero não teria esse aspecto, né? O que sim almejamos é ressaltar o inquestionável fato de que Lutero leu, comentou, incorporou ao seu modo aspectos comuns à tradição mística católica, que aproxima, no que se refere ao centro do seu pensamento, a tradição católica e ao impulso, a tradição católica e o impulso reformador luterano, né? Vejamos algumas dessas ideias e como relacionamos essas ideias com a mística, certo? Da Liberdade do Cristão, Lutero diz: um cristão, preste atenção nessa frase, hein? Um cristão é um senhor livre de todas as coisas e não submisso a ninguém. Um cristão é um servo obsequioso e submisso a todos. Então parece uma frase contraditória, né? Porque um cristão é um senhor livre de todas as coisas e não submisso a ninguém. E ele continua: um cristão é um servo obsequioso e submisso a todos. Então como é que liberdade e servidão, também não é servidão no sentido, né? É servo, no outro nível do que a gente poderia pensar de servidão, não submissão, que a caridade, por exemplo, expressa. Essas duas conclusões que remontam diretamente a Paulo, 1 Coríntios 9, 19 e Romano 13, né? Que Paulo diz lá: porque sendo livre de tudo, fiz-me servo de todos. Aponta para um tema central do pensamento paulino na mística e em Lutero, a saber, o amor, que é outro ponto que eu estou aproximando entre Lutero e a mística: fé, amor e Cristo. O amor a Cristo liberta o homem de qualquer subserviência e apego às coisas, ao mesmo tempo em que abre para a caridade em seu aspecto de incondicionalidade. O que parece, portanto, ser contradição, né? Ser livre e ser servo, é no fundo completude. Nessa mesma perspectiva, Tauler, e eu agora já estou entrando com o místico da escola renana, que é o Tauler, 1300 e 1361, no primeiro sermão para Pentecostes, Tauler escreve: o homem que quer amar a Deus em perfeita ordem, ele aceitará tudo que possa acontecer-lhe segundo as disposições divinas,
Faze isso em caridade, com a doce bondade, num pacífico abandono por tua paz e pela do próximo. Aceitação da vontade divina, acabou a citação, fim da citação, né? Aceitação da vontade divina é precisamente abertura, graças ao esvaziamento de todas as coisas, para que o Espírito nasça na alma, como diz em uma outra passagem do mesmo sermão. Tauler diz: primeiramente conservai vosso coração vazio e liberto de todas as coisas criadas e de vós mesmos. Livre de todas as coisas e de vós mesmos, né? Esse é o sermão de Tauler. A relação entre fé e obras passa tanto em Lutero como em Tauler pela distinção entre o homem interior e o homem exterior. Outro ponto paulino que está em Lutero e está nessa mística inteira, né? Estar acima de todas as coisas corresponde ao que Lutero nomeia de soberania espiritual. E Tauler de desapego, que se define como pureza, passividade e abandono. Contrariamente ao que alguns intérpretes apontam, esse estado de entrega e união não se caracteriza em Tauler como uma radical união entre a alma e Deus, mas um habitar, como já ressaltado, que faz do homem desprendido morada do próprio Deus. Mestre Eckhart tem uma frase, Mestre Eckhart influenciou completamente Tauler, né? Então Mestre Eckhart diz: está vazio de todas as coisas, está cheio de Deus. Está cheio de todas as coisas, está vazio de Deus, né? Essa ideia de esvaziamento, para que obriga a Deus vir, que o Mestre Eckhart insiste, né? O homem desprendido obriga Deus a vir à alma. A caridade faz com que o homem vá a Deus, mas o desprendimento, a liberdade e o abandono faz com que Deus seja obrigado, essa frase foi condenada como heresia, a Deus vir ao homem, né? Porque Deus gosta de estar aonde Ele é próprio. E onde é o lugar mais próprio de Deus? A alma livre. Não significa negação do mundo, significa um tipo de relação com o mundo, né? Desprendimento, não é negação, porque o mundo é o espaço, né? É a morada. Então, acreditamos que o sentido da frase de Lutero, que aponta para a liberdade e servidão, ao mesmo tempo encontra em Tauler sua formulação sob a forma de amor e caridade, né? Diz ele: não deveis, o Tauler, certo? Não deveis, além disso, imaginar que nessa esfera do Espírito Santo, vossas boas obras exteriores, como os atos de obediência, o canto, a leitura, o serviço ou obras de caridade, possam ser obstáculos. Não, querido filho, não é verdade que se deve desistir de tudo e manter-se puramente à espera. O homem que quer amar Deus e buscá-lo fará tudo por amor, pela glória e em perfeita ordem. Então, essa ideia de que não é uma espera passiva, é uma preparação para que Deus faça, nasça, e ao mesmo tempo isso implica obras, caridade, leituras, enfim, todos os trabalhos que é comum também Mestre Eckhart quando ele analisa Marta e Maria, né? Os dois exemplos de virtude, Maria contemplativa e Marta, a mulher das obras, né? da lida. De modo que as várias críticas de que a mística culminaria em um indivíduo submerso em uma relação pessoal com Deus, perde seu sentido se entendermos que o desprendimento das coisas não é negação das coisas, mas estabelecimento de um outro modo de relacionar com o mundo. Essa ideia amplamente defendida por Eckhart, seguido por Tauler, de completo desprendimento, de completo esvaziamento, se consolida com uma relação direta com Cristo e com o mundo, estruturada unicamente no amor e seus desdobramentos no campo das virtudes. Aí eu cito mais o Tauler aqui uma vez mais, né? Quando ele diz: tudo o que tens a fazer é deixá-lo cumprir sua obra em ti, sem lhe suscitares dificuldade alguma. Então ele preencherá totalmente a alma do homem, né? Ele, Deus, né? Então, Lutero, por sua vez, ao tratar das obras exteriores e das ações práticas, como jejuns, orações, adverte. Então, cito Lutero aqui: contudo, se quiseres doar algo, orar ou jejuar, aconselho-te a não fazê-lo achando que é para o seu bem, mas age desinteressadamente para que os outros possam desfrutar disso. Então você veja essa ideia de desprendimento na ação, que vai influenciar muito, por exemplo, Kant, quando pensa nessa ideia de uma ética
sem fim a não ser o próprio agir, né? Isso tem muitos autores associam essa perspectiva na obra kantiana do dever agir não por uma finalidade externa, porque já não seria ética, né? Então, essa ideia de que na base da ação não tem interesse. Se houver interesse, não é livre, não é doação, não é caridade. Enquanto houver interesse, não há realização de obra alguma, né? Então ele diz, não faça nada com interesse, desinteressadamente. Bom, no prefácio à Epístola de São Paulo aos Romanos, que Lutero escreve, né? Ele diz, e eu cito aqui, eu estou insistindo nos textos para vocês perceberem como isso não é uma invenção, certo? Embora seja uma interpretação, mas está baseado em textuais, né? Lutero diz, Deus julga considerando o fundo do coração, que se opõe, obviamente, à hipocrisia e mentira. Fim da citação. Na base dessa afirmação está algo muito próprio da tradição mística, a saber, onde não houver livre disposição, não há Deus. Essa afirmação se assemelha muito ao desprendimento em Tauler, e eu cito ele, quando o homem se mantém nessas disposições, não procurando, não querendo, não desejando, senão Deus, ele se torna ele mesmo o reino de Deus. Fim da citação. Tornar-se Deus é deixar que Deus habite no homem, no caso de Lutero, no coração, única forma de que se cumpra a lei que rege as ações e as obras. O homem que coagido, né, que é obrigado, mesmo que pela lei, a realizar ações que não estejam em confluência com a livre disposição do coração, não realiza mais que coisas inúteis, diz Lutero. Nessa mesma perspectiva, Tauler, no segundo sermão para o 4º domingo depois da Trindade, está traduzido em português, hein? Após comparar a vida interior, da qual uma gota só dá um valor superior a uma vida inteira, estabelece um vínculo entre a caridade e as obras que nos parece extremamente próxima da relação entre fé, coração e obras em Lutero. Para Tauler, toda obra boa pertence à caridade e, consequentemente, qualquer obra realizada pertencerá àquele que possui caridade mais do que àquele que realiza a obra. A caridade é sinônimo de amor e, enquanto tal, irradia e absorve tudo o que é bom. Amor e dor se misturam graças à imagem de Cristo em seu mistério doloroso e glorioso, que se constitui como a via divina por excelência. A imagem de Cristo é central, tanto em Lutero como na tradição mística, né? Cristo é o núcleo, né? De superação, de morte, mas de vida, né? O escândalo da cruz como amor desmedido, né? Cruz, cruz sem cruz, aquele lema de Lutero que eu já citei, se faz presente na espera mística, que se reveste na espera humilde de que Deus nasça no fundo da alma, na humildade, né? Porquanto maior o rebaixamento, maior a elevação. Abandono e fé são sinônimos em Tauler. Manter-se livre de todas as coisas e servo de todos exige mais do que obras exteriores. Paciência, calma e abandono. Diz ele, por numerosas que sejam as obras exteriores que ele faça, elas não lhe servem absolutamente nada, mas irritam a Deus muito mais do que apaziguam. Tinha que ser condenado por heresia uma frase dessa, né? Por mais obra que se faça, se não for livre, irrita a Deus mais do que apazigua, né? Na Liberdade do Cristão, essa obra de Lutero, encontramos a seguinte definição de fé. Então Lutero diz lá, fé é uma confiança viva e ousada na graça divina, com tanta certeza que morreria 1000 vezes por ela. E uma tal confiança e conhecimento da graça divina dá alegria, coragem, disposição perante Deus de todas as criaturas, né? É o que o Espírito Santo faz por meio da fé. Essa frase isolada pode ser muito perigosa, né? A fé que me faz morrer por ela incondicionalmente, hoje nos nossos dias de terrorismo, talvez separadamente de um contexto seja muito perigosa, né? Mas enfim, aqui a gente tem que entender o autor no seu contexto e dentro de toda a sua obra, né? Uma vez mais, contrariando os comentadores que sustentam uma negação por parte da mística do Evangelho ou da palavra de Cristo em função de uma unificação nadificante e reduzida à negação,
podemos ler no segundo sermão para o 13º domingo após a Trindade, que os amáveis homens, e eu cito ele aqui, têm sede de serem e de imitarem as lições amáveis do seu bem-amado Jesus, né? Eles não caem nem numa falsa inatividade, nem numa falsa liberdade, e não se vangloriam, pois são aos seus próprios olhos pequenos e nada, e é porque eles são grandes e preciosos a Deus. Então essa relação de quem é grande e quem é pequeno, né? Quem é sábio e quem é ignorante diante de Deus. Essa ideia já se encontra em Bernardo de Clarival, quando diz no elogio da nova cavalaria, né? A vida de Cristo é para mim regra de vida, e sua morte me redime da morte. Sua vida constrói minha vida, sua morte destrói minha morte. Fim da citação. Eu vou dar um salto aqui para a gente ganhar tempo, porque eu acho que está se estendendo, né? Então, outro ponto também de convergência entre Lutero e a mística de Tauler reside no papel dado ao livre-arbítrio, que é um outro tema muito polêmico, porque Lutero vai se debater contra Erasmo de Roterdã exatamente pela essa ideia de liberdade, né? Que para Lutero o livre-arbítrio não tem peso, enquanto para Erasmo sim, né? Tem a ver com a razão, o poder da razão e da realização da graça, né? Mas enfim, a disputa entre Lutero e Erasmo tinha como tema central a discordância sobre o papel que o livre-arbítrio possuía no que se refere à divinização do homem. Para Lutero, o livre-arbítrio empregado às coisas ganha sentido, mas não em relação ao trato com Deus. O homem é livre para agir e para realizar, inclusive para seguir o amor a Deus e tal, mas não na realização da graça, né? Para Lutero, o livre-arbítrio empregado às coisas ganha sentido, mas não em relação a Deus. A vontade deve ser aniquilada. Ou, como diz Tauler, que ao analisar a imagem de Cristo como o caminho de salvação, afirma um verdadeiro e perfeito abandono da própria vontade, um verdadeiro despojamento e renúncia do teu livre-arbítrio. Então, tanto em Lutero quanto na mística renana, o livre-arbítrio deve ser eliminado em função da própria vontade que se deixa ser suplantada pela vontade de Deus, né? Essa ideia do desprendimento absoluto, radical, né? Despojamento do próprio eu, do próprio querer. Sem desprendimento do querer não pode haver graça perfeita. Entre o homem interior, que tem o prazer na vontade de Deus, o homem exterior encontra em sua carne uma vontade rebelde que quer servir ao mundo, diz Tauler. Dessa luta das vontades que está presente, né? No prefácio à Epístola de São Paulo a Romanos, Lutero, aproximando profundamente da noção de fé e desprendimento dos místicos, diz: cumprir a lei, contudo, significa realizar sua obra com disposição absoluta e amor, e viver livre e divinamente sem coação da lei, como se não houvesse lei ou castigo. Ou seja, para quem é livre de coração, não precisa lei, porque a lei perde sentido diante daquele que realiza a graça e o amor de Deus, no caso, e das virtudes, né? Então é viver na lei, como se a lei não houvesse, ou castigo, né? Porque o homem é livre no sentido interior, né? Então o princípio, portanto, de toda a vida reta reside na fé que justifica e suscita o espírito e a disposição para as obras, e não no livre-arbítrio. Esse é o problema com o Erasmo. Há, assim, uma distinção importante entre graça e dádiva. A graça é obra única e exclusiva de Deus. A dádiva, ainda que aumente a graça, as obras, diariamente, jamais elimina os desejos e os pecados, né? Dádiva não é graça. Seria preciso adentrar, né, nessa concepção de fé de Lutero, algo que o tempo aqui no caso não permite, né? E, a título de conclusão, eu diria que não resta dúvida, se seguirmos os textos, de que estamos ou que estamos muito próximos do que a mística chama de divinização do homem, a saber, a moros mística, ou a morte mística, né? Como experiência interior em Cristo. Tendo como inspiração as palavras de Mateus, e eu cito Mateus aqui, 16:25, que diz: porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. A quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. A mística, portanto, desenvolveu um discurso baseado em uma dupla perda: a perda da vontade e a perda de Cristo, que se encontram simbolicamente representada nos tormentos da nona hora, né? Do abandono. Por que me abandonaste?
mas faça-te a tua vontade. Essa aí é a kenosis, né? Essa ideia da kenosis de Cristo, né? Cristo se esvazia completamente na cruz para que a liberdade plena da vontade de Deus se realize, né? Então, a título de conclusão, como quem semeia pouco ceifa, que eu acho que foi muito pouco isso aqui, dentro do universo de trabalhos que há sobre mística e de trabalho sobre Lutero, vamos tirar alguns frutos aqui do que semeamos. O primeiro a destacar diz respeito ao que poderíamos nomear de aspectos pessoais de Lutero. Sua vida, sua formação, crises diante da igreja e dúvidas diante da teologia e filosofia escolásticas, formaram juntas o terreno fértil para um abundante semeio e, consequentemente, abundante ceifa, que desencadearam não somente aspectos políticos, teológicos, mas colocaram em questão toda uma vida, toda uma visão de mundo baseada na capacidade humana de demonstrar e conhecer os caminhos da salvação. Nesse sentido, como ressalta Michel Allen Gillespie, a reforma luterana se encontra assim entre a crítica nominalista ao realismo dos universais como impulso primeiro e em conflito com o projeto humanista, pautado na capacidade e dignidades humanas. Segundo ponto, né? É preciso, em sintonia com o que sustenta Gillespie, que é esse autor, né, destacar que o insight ressaltado pelo próprio Lutero ao ler o texto paulino de Cartas aos Romanos, esse insight, né, a justiça de Deus, a ideia de justiça divina, não refere a algo abstrato e distante, um atributo de um Deus transcendente, tal como no nominalismo imaginou, mas a justificação de Deus para nós. Só é correta essa afirmação, e parece ser, se é correta e parece ser, já que o próprio Lutero afirma em Cartas a Romanos, o mais puro de todos os evangelhos, a Carta a Romanos, né? Ele diz então que há um giro de perspectiva em Lutero sobre a liberdade e salvação, que é fundamental entender que é o fundo do coração, essa ideia de fundo do coração. Nosso modesto intuito com esse trabalho foi aproximar, sem confundir, essa original compreensão do núcleo luterano de encontro com Deus, com o homem, com a ideia de fundo da alma, presente de modo decisivo nos escritos de Mestre Eckhart e Tauler. O diálogo entre Lutero e a teologia renana, a mística, não se limita simplesmente a citações diretas dos autores renanos, mas a confluências teóricas, interpretativas dos textos bíblicos. A aplicação da distinção entre homem interior, homem exterior, justificando a precedência, mas não a exclusão da fé sobre as obras, e a liberdade como o habitar de Deus, exclusivamente pela abertura e disponibilidade da alma, são características marcantes em Lutero e na mística. A entrega incondicional a Cristo e à cruz, não como sofrimento, mas como abertura e caminho de renúncia, é algo que faz da teologia da cruz de Lutero uma interlocutora com o pensamento de Tauler, quando diz, eu citar rapidamente aqui, todos os homens buscam a paz. Em toda parte, em suas obras, e em todos os modos, eles buscam a paz. Pudéssemos nos libertar-nos desta busca e pudéssemos buscar nós a paz no tormento. Somente aí é que nasce a verdadeira paz, a que permanece e perdura. Se a procurares em outra parte, se não sentir esse tormento, te extraviarás. Busquemos a paz no tormento, a alegria na tristeza, a simplicidade na multiplicidade, a consolação na amargura. Assim é que seremos, em verdade, testemunha de Deus. Essas palavras proferidas no Sermão da Ascensão alinham-se perfeitamente com o centro da teologia da cruz de Lutero. E várias outras teses de Lutero, né? Na 92 ele diz, fora, pois, com todos estes profetas que dizem ao povo de Cristo, paz, paz, e não há paz, porque o mundo não há paz, o mundo é guerra. A 93 ele diz, abençoados sejam, porém, todos os profetas que dizem a grei de Cristo, cruz, cruz e não há cruz. Não há cruz porque Cristo é a consumação da graça, mas a cruz é a diária, é o sofrimento. 94, admoestem-se os cristãos a que se empenhem em seguir de sua cabeça Cristo através do padecimento, da morte e do inferno.
E 95 ele diz: e assim espere mais entrar no reino dos céus através de muitas tribulações do que facilitados diante de consolações infundadas. Não são as indulgências, os terrenos no céu e as obras compradas que salvam a alma, né? E aí vem toda a crítica de Lutero às indulgências. Então, finalmente, gostaríamos de finalizar citando Miguel de Unamuno. Olha, interessante, tem uma obra de um pintor chamado o grande espanhol, estou confundindo com o grande pintor espanhol, fugiu quase, vou falar dele, se chama Cristo, o Cristo. E Velázquez é o pintor, um dos maiores pintores espanhóis. E Velázquez pintou o Cristo, que infelizmente eu ia usar a imagem dele só para vocês verem essa figura, né? E Miguel de Unamuno, que é um dos grandes também filósofos espanhóis, ele quando interpreta um poema longo sobre o Cristo de Velázquez, e eu trouxe para cá porque Miguel de Unamuno é acusado de ser protestante, embora ele seja católico, digamos assim, mas um católico bem específico, crítico da tradição franquista, por exemplo, da Espanha, mas se manteve ligado à Igreja Católica e dizem que ele era protestante, parte da obra dele era protestante. E ele diz, de fato, há muita coisa protestante na minha obra. E eu peguei esse gancho. E ele analisando esse Cristo de Velázquez, ele tem um poema, a parte do poema que eu tirei aqui para encerrar com vocês aqui, que diz o seguinte: é um Cristo morto, branco, totalmente branco, com um cabelo muito grande cobrindo a face e o rosto está completamente voltado para o peito. A imagem de Cristo é essa. E o Unamuno, no poema dele, diz o seguinte: bom, fiquemos assim com uma estrofe do poema de Unamuno e deixemos que a imagem em silêncio da cruz, 500 anos depois de Lutero, ecoe como desafio para os que pensam na força de um Cristo que, em meio a um mundo marcado, em muitos casos, por corrupção, indulgência, promessa e comércio com a fé, mantém-se como esperança e luzeiro para os que insistem e persistem em crer no aspecto libertador da morte de Cristo. Então Lutero diz: em que pensas tu, morto Cristo meu? Porque esse véu de impenetrável noite de tua abundante cabeleira negra de Nazareno cai-te sobre a fronte. Olhas dentro de ti onde está o reino de Deus, dentro de ti onde alvorece o sol eterno das almas que estão vivas. Então acho que esse poema é muito significativo para o que eu tentei mostrar para vocês aqui, que é essa passagem de uma experiência interior da fé que se dá na imagem do Cristo como liberdade absoluta. Muito obrigado. E estender também um parabéns aqui ao Ernie Campos Caicó por dar essa oportunidade, né, de que o contexto caicoense do mundo da academia. A pergunta vai apenas para que você comente um pouco uma frase sua que, né, citando Eckhart, me chamou a atenção, porque no início da tua fala você tenta definir o que é mística, depois de delimitar o contexto, e você fala que a mística é um corpus literário. Mas ao longo da tua fala me parece que esse corpus literário, ele só é na medida em que tenta explicar ou demonstrar o fundo da alma, esse nascimento de Deus. Mas em algum momento você cita o mestre Eckhart e fala de uma distinção entre ser e Deus. E aí isso me lembrou o Heidegger, que era muito leitor do mestre Eckhart, né, em que o Heidegger, numa entrevista, quando falou assim, olha, mas lá em Ser e Tempo, a questão do ser, tentando fazer uma relação direta com Deus, o Deus cristão, e o Heidegger diz assim, se eu fosse escrever teologia, eu não chamaria o ser de Deus. Então me parece que há uma questão aí filosófica em que o fundo da alma parece que toca, né, assim, aproxima a questão de Deus e ser, mas há uma distinção aí, né, do aspecto filosófico e do teológico. Aí não sei se essa minha observação faz um sentido, eu queria que você comentasse um pouco.
Opa, Cícero, eu não vou deixar acabar sem fazer a minha pergunta. E ela vai ser diretamente referida sobre o chão da alma em Mestre Eckhart. O que realmente para você, dentro do contexto que você expõe a mística em Lutero, que relação tem o chão da alma com morte e iluminação? Eu falei dessa coisa, dessa dupla morte, né? Da morte mística, como morte do eu, da vontade no caso, e morte do próprio Cristo como imagem. Tem um autor que eu gosto muito quando ele analisa, inclusive o Mestre Eckhart, e essa ideia de morte, que é o Keiji Nishitani, na sua obra A Religião e o Nada, e que é de outra tradição, né? Zen budista, mas eu acho que a interpretação dele é muito interessante quando ele pensa Cristo, aquela passagem que Cristo disse: eu não vim trazer paz, vim trazer espada, né? E aí o Keiji Nishitani diz: essa espada que corta é a espada que liberta, porque é a espada que esvazia o ego, que esvazia tudo que é modo. Porque onde é que está a experiência de Deus? É no amodal, digamos assim. Enquanto houver um modo, não há experiência, diz Mestre Eckhart, né? Como apontar para a lua e olhar o dedo, né? Aquela velha imagem. Então o fundo da alma, o chão da alma que você está chamando aí, e em Lutero, é exatamente essa perspectiva de que a fé ela é, como eu comentei aqui no início uma passagem dele, essa entrega incondicional a Cristo. E em Mestre Eckhart, diríamos que seria exatamente essa abertura incondicional à experiência do nascimento de Deus na alma. Então, nesse nível que eu acho que ele se encontra, um coração livre em Lutero é uma alma desprendida em Eckhart. E nesse nível, desprendimento e fé convergem numa mesma experiência que é o próprio Cristo, né? Seria esse o gancho.